entregou a sua mãe, e todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e ocorreu dele uma fama por toda a Judeia e por toda a terra circuncisinha. Pode sentar, amém? Aleluia, glória a Deus. Aqui é uma passagem muito conhecida, né, que fala sobre o filho da viúva de Naim. E nessa passagem, logo o título da passagem já fala assim que ela era viúva. E se ela era viúva, ela já tinha perdido o seu esposo, né? E a Bíblia também nos relata que era o único filho dela. O único filho dela que ela estava levando para o enterro. Ou seja, ela já não tinha mais o esposo, porque era viúva. E ela também ali já não tinha mais o filho perante aos olhos humanos, né? Porque depois que falece, né, segue-se o juízo. Só que quem vinha nessa caminhada, né, ao encontro, ela se deparou com Jesus e uma multidão, porque Jesus ele andava, né, a multidão. Jesus sempre estava com aquela multidão em volta dele. Pode ver que todas as passagens, a multidão sempre estava falando Jesus, né? Não sei se é pelo que ele era ou se porque ele podia fazer, né? Porque ele tinha, tem e terá todo o poder e todo o controle na mão dele. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus se deparou com aquela viúva, ele teve pena, ele teve misericórdia dela, né? Por quê? Porque naquela época também a viúva, a mulher, né, ela servia mais para procriar, né? E uma viúva já não tinha um marido, né? O que a mãe esperava? O filho crescer para poder criar ela, né? Não é como nos dias de hoje. E ali ela perdeu o seu único filho. Aí Jesus, ele usou de íntima compaixão, né? Ele entrou naquela situação. Então, assim, a situação que ela encontrava era uma situação que não tinha jeito. Sabe aquela situação que você fala assim, ó, não tem mais jeito, chegou ao fim. Jesus, ele entrou no fim, ele não entrou no começo, porque o morto já tinha falecido, o jovem já estava morto, né? O que a Bíblia relata para mim, para você nessa noite, né? Sabe aquilo na sua vida que não tem jeito? Sabe aquilo que você fala assim, ó, não tem mais jeito na minha vida? Aquela pessoa não tem mais jeito, aquele problema não tem jeito, eu já orei, eu já busquei, eu já fiz de tudo, não tem solução, porque já morreu, né? Depois que morre, já segue o juízo mesmo, não tem mais jeito. Só que com Jesus, até o morto ressuscita. Glória a Deus! Com Jesus ainda tem jeito, não importa como esteja o defunto, como a Bíblia aqui relata, né? Não importa se está indo de caminho para o cemitério, não importa. Se Jesus está na situação, quando ele entra, alguma coisa acontece na minha e na tua vida. Quando Jesus entra, a cura, a salvação, a libertação, a transformação. Jesus, ele cura. Ele cura. Só que muitas das vezes, eu e você, queremos as coisas do nosso tempo, porque nós somos seres humanos. Nós somos falhos, né? Nós somos tão pequenos e queremos que Deus age no tempo nosso, né? Achamos que o tempo é nosso, mas o tempo é de Deus. E a Bíblia fala que é um tempo determinado para todas as coisas, né? E às vezes o tempo de Deus na vida de vocês, na vida de um ainda não chegou, aquele milagre, né? Aquela assinatura. Mas às vezes na vida de outro já chegou. E às vezes deixa passar desapercebido. Às vezes já chegou o seu tempo, só que a gente precisa estar o quê? Atento. Eu preciso estar atenta. A igreja precisa estar atenta. Às vezes Jesus chegou na sua vida já. Jesus já está mudando a sua história. E você está pendurado aqui no passado. Ai, eu não consigo. Ai, não dá. Ai, está doendo. E o Senhor já falou, já estou contigo. Eu já cheguei nessa situação. E muitas das vezes a gente não consegue compreender que Jesus já está ali. Já chegou na sua situação, já chegou para fazer uma transformação e uma mudança, né? A Bíblia diz que a cada dia basta o seu mal. Então, se Jesus chegou hoje na sua vida, Senhor, controla a minha vida. Eu estou vivendo a minha vida assim, um dia de cada vez, mesmo porque o amanhã pertence a Deus, né? E se amanhã Deus agradar, você está preocupado com o dia da manhã,
Foque no dia de hoje, foque agora na sua adoração. Foque agora na sua situação. Tem muitas pessoas, sabe, irmão? Deus tocou no meu coração assim muito. Eu senti uma tristeza tão grande, tão grande. Nossa, irmão, mas você está falando de Jesus e está sentindo tristeza? Não. Quando eu li essa passagem e o meu coração, o Senhor toca assim, às vezes tem pessoas que ela tem angústia na alma, uma tristeza, uma ferida que ela mesma não deixa cicatrizar. E que o próprio Espírito Santo quer tocar. Viva um dia de cada vez. Senhor, toca. Vai adiante de mim. Senhor, como o Senhor tocou naquela mulher do fluxo de sangue. Lázaro já estava morto 4 dias. Como não tem jeito, irmão? 4 dias. E o Senhor falou assim, ó, Lázaro, sai para fora. Vocês conseguem entender? 4 dias, Lázaro, sai para fora. E se Jesus tivesse falado assim, morto, sai para fora. Irmãos, o sepulcro inteiro ia se levantar. Porque o poder estava na mão dele. É porque ele falou Lázaro. E a Bíblia relata que Lázaro saiu. Mas se ele falasse, ó morto, levanta, sai para fora. Acho que todos os mortos iam se levantar. Então para Jesus não tem essa. Estou com o pé na cova. Para Jesus não tem pé na cova. Para Jesus, eu sou a prova de uma ressurreição. Eu sou a prova viva de uma ressurreição. Eu falo o que a Bíblia está falando na minha simplicidade, na minha humildade, mas eu vivi essa experiência que a igreja já acontece. Já contei também da igreja, né? Eu vivi, né? Eu vivi a morte e vivi a vida e eu sou prova viva disso. E Jesus, ele chega na última hora, que é o fim para você que é carnal e tentamos ser espiritual. Para você que não pode nada, mas que tem um Deus, um Jesus que tudo ele pode. Aleluia. Quando ele chega, irmãos, deixa Jesus trabalhar na tua vida. Muitas das vezes é a gente que não está deixando. É a gente que está impedindo. O Senhor já está fazendo e a gente está impedindo. É como se o Senhor falasse, toma aqui, ó. Eu estou com a mão estendida. E você, agora eu não quero. Não, está aqui, ó. Não, mas agora eu estou cansado. Está aqui, ó. Jesus, ele está entregando, mas muitas das vezes a gente não quer. A gente não quer, aleluia, glória a Deus. Olha aqui. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse, não chores. E chegando, tocou, eu levaram e disse, mancebo, a ti te digo, levanta-te. E mancebo, jovem, garoto, né, se levantou. Imagina a alegria daquela mãe que não tinha mais o seu esposo e que não tinha o seu único filho, né? A glória de Deus se manifestou na vida daquela mulher. E a glória de Deus, ela se manifesta na minha e na tua vida hoje. Basta você crer. Basta você crer. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. Porque tudo é possível aquele que crê. E muitas das vezes, não é nem pela sua fé. Às vezes é pela fé do irmão, do vizinho, do parente. Deus, ele opera na tua vida. Às vezes nem fé você tem. Às vezes é tão pequeno, até menor do que um grão de mostarda. Mas Deus, ele opera. Ele opera através da fé de outra pessoa. Ele opera através da oração de outra pessoa. Como foi falado aqui. Mas pelo menos, irmãos, estenda a mão para receber. Eu acho que é o mínimo. É o mínimo. Né? É o mínimo que eu e você tem que fazer, estender a mão. Olha, Senhor, ainda que eu tenha um pouquinho de fé, né? Me ajuda na minha incredulidade. Estenda a mão para receber, tira essa angústia, tira essa tristeza. Jesus é bom. Aleluia. Jesus é bom, ele morreu por mim, por você. Aleluia, Jesus. Ele deu a vida por mim, por você, para estar aqui nesta noite. Fôlego de vida, irmãos, a gente está vivo. A gente está vivo. Enquanto a gente está vivo, vamos viver um dia de cada vez. Vamos chamar Deus para entrar na situação. Vamos estender a mão para receber. Tem a irmã ali, ó. Eu vou falar porque eu tenho liberdade com ela para falar. Ela está com filho. E a irmã não desiste. Ela não desiste. Toda terça-feira ela está aqui. Eu creio. E eu creio junto com ela. E as irmãs também creem. Ela crê. Está lá, mas ela crê que Jesus está na situação. Porque, mas está preso. Mas Deus já está trabalhando. Deus envia servos dele lá. A irmã ora na casa e a gente ora aqui. Deus já está na situação. Para Deus não tem impossível.
Eu tenho meus filhos no mundo também, mas não são do mundo, tá? Os nossos filhos não são do mundo, são herança do Senhor. Né? Foi dar um passeio, que diz o pastor. Mas eles vão voltar, irmãos. Eles vão voltar. Não me pergunta como que eles vão voltar, porque eu não sei como falar, mas o Senhor, Ele sabe como trabalhar, né? Aqui Ele pegou do defunto, tirou do caixão e falou, levanta. Então Ele vai saber como trazer, Ele vai saber como fazer, né? Aquieta o teu coração, estenda a mão para receber a bênção, porque a glória de Deus, ela se manifesta na nossa vida diariamente. Não deixa passar despercebido, irmão. Não deixa, não deixa. Certa vez, nós estávamos entregando os lanches para um morador de rua. E eu falava assim, Senhor, eu desejava tanto ver o Senhor. Só que se eu ver o Senhor, por eu não sou digna, eu posso descer. Isso é fato, né? Eu posso descer. Mas será possível ver uma pontinha do seu dedo, para ver se é igual ao meu? Uma pontinha, eu falei isso com Deus, uma pontinha da sua sandália. Será que a sua sandália é igual a minha? E o Senhor, Ele me respondeu. Eu sentei do lado de um homem, foi ali no Passo, né? Quando ficavam aquelas pessoas em situação de rua. E eu sentei ali se sentou um homem do meu lado, né? Dependendo da pessoa até se levantaria, porque a pessoa não está adequadamente. Aí ele olhou para mim e falou, eu chorei muito. Era eu que estava lá com você naquele dia. Naquele dia, era eu que estava lá com você. Irmãos, não foi a primeira visita que eu fiz lá. E a gente fazia constantemente os mesmos lugares. Eu só vi aquele homem uma vez. Não estou falando para vocês que é um anjo, não. Mas o Senhor, Ele se fez presente e Ele respondeu, né? Você quer ver Deus? Olha para o teu irmão. Olha para a tua irmã, que Ele está nele. Olha para aquele que está caído, que Ele está nele. Né? E ali eu fiquei assim, eu chorei muito, 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 porque eu achei realmente que eu ia ver a pontinha do chinelo do Senhor, ou a pontinha do dedo dele, para ver se é igual ao meu. Mas Ele não estava na pontinha do meu dedo, do meu calçado. Ele estava em vocês. Ele estava naquele da sarjeta. Né? Olha para o teu irmão, que ele está nele. Né? Aleluia, glória a Deus. O defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Entregou a sua mãe. Glória a Deus. Na hora que ele entrega, né, esse filho para a mãe, né, que ele ressuscita, ali ele muda um quadro de uma história. Um quadro da história da mãe que ia dar errado. Aquilo que ia dar errado, Jesus transforma naquilo que vai dar certo na minha e na sua vida. Aquilo que não vai ter jeito, aquilo que o juiz não quer assinar, aquilo que a medicina não quer alcançar, que a medicina não tem mais aonde ir, ela vai até onde Deus determinou e pronto. Mas o Senhor, Ele vai além. Ele vai além da medicina. Ele vai além. Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. Ele vai além da circunstância. Porque para Deus não tem ponto final, não tem vírgula. Porque Ele é além. Não existe ponto final para Deus. Ele vai muito além. Ele vai além das minhas necessidades. Ele vai além do seu problema. Ele vai além da sua situação. Ele vai além da justiça. Porque Ele é a própria justiça. Aí tem uma frase que fala aqui na Bíblia assim. Foi na passagem de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda, tem gente morta aqui, ainda que esteja morto, viverá. Porque Ele é Deus, e da palavra dele, Ele falou assim, aquele que estiver morto, viverá. Irmãos, nesta noite, tem gente, tem morto espiritual na igreja. Né? Um dia eu também já tive morte espiritual, eu falava, Senhor, me ressuscita. Né? E o Senhor está ressuscitando os seus sonhos, o seu desejo, porque muitas das vezes vem aquele desânimo, vem aquela vontade de, hoje não dá, hoje eu não... Irmãos, Deus ressuscita nesta noite esse desejo, esse anseio. Sabe aquela vontade que você fala, Senhor, eu queria, mas eu não consigo. Mas a gente não consegue. A gente não consegue porque não é ninguém. Mas Deus, Ele consegue, Ele planta desejo, Ele planta sede, ele coloca aquela coisa que nos encoraja, sabe? Que enche a nossa alma, que traz uma alegria. Sabe o que você ri? Imagina que aquela mãe, né?
um filho ressuscitado ali na hora, aquela alegria, e você fala assim, nossa, hoje eu estou tão feliz, mas aconteceu alguma coisa demais? Você já sabe. Não, é a presença do Espírito Santo, é a presença de Deus. Irmão, isso é uma coisa assim, é uma coisa até para a gente transmitir, fica difícil. Falar com o Senhor, Senhor, eu quero sentir aquela alegria de estar na tua presença. Eu quero sentir aquela alegria que a irmã falou, Senhor, de estar entrando nas entranhas, no nosso coração, no nosso ser, sabe, aquela sede. E hoje é culto de libertação. E quando a gente tem sede, a gente busca. E quando a gente busca, a gente ora, como eu falava na terça. E quando a gente ora, a gente vê resultado. E quando a gente vê resultado, a gente consegue pegar, né, esses resultados, estender as nossas mãos. Nesta noite, irmão, estenda as tuas mãos. O Senhor ama a minha vida e ama a tua vida. Por isso você está aqui nesta noite. O Senhor não ama um mais do que ama o outro. Nós somos todos iguais, porém cada um com o seu jeitinho, cada um da sua forma. Tem irmãos aqui que às vezes vêm buscar pela sua casa, pelos seus filhos, né? Pelos seus familiares. Cada um tem uma busca, né? A nossa busca tem que ser de adoração. Mas além da adoração, a gente busca, porque nós somos seres humanos e nós precisamos do Criador. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos que Ele entre na nossa vida, que Ele transforme a vida dos nossos, aquele vizinho que você olha, aonde? Aquele não vai ressuscitar sim. Vai ressuscitar porque a vida, irmãos, a vida que nem vida tinha, ó, nem vida, já estava morto. E Jesus ressuscitou, aquela mulher do fluxo de sangue. Ela só tocou, só foi um toque. Você imagina, um toque, e a gente não. Basta a gente se entregar. Viva, irmãos. Viva intensamente esse amor. Viva, entrega esse amor. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão assim, é um amor tão... Ó, explica o amor de mãe para um filho. Você ainda não consegue explicar o amor de Deus para comigo e com a tua vida. Porque o nosso amor entre mãe e filho ainda é pouco entre Deus e nós. Né? Porque você não entregaria o seu filho, porque eu não entregaria o meu. Eu não entregaria. Mas Deus, Ele entregou Jesus para mim e por você. Ressuscita nessa noite. Ressuscita os seus sonhos de servir, né? Aquele que serve é escravo. Mas nós não estamos falando do escravo, né, de antigamente. Não é esse tipo de escravo não, irmão. É servir com alegria, servir com adoração, servir com o coração, com a alma, com amor. Aleluia! Nesta noite, esses sonhos, essa tristeza, essa angústia, Deus há de ressuscitar em nome de Jesus Cristo na vida de cada um que aqui está e aqueles também que não puderam estar aqui nesta noite. Que o Senhor venha ressuscitar sonhos, assim como ressuscitou o morto, e vocês venham viver esse sonho e testificar: olha, Deus me ressuscitou. Eu estava morto dentro da igreja, eu estava triste dentro da igreja, mas a ressurreição o Senhor trouxe dentro da minha alma, e foi a alegria da tua presença, a alegria de salvação e a alegria de servidão. Amém? As palmas honram e glorificam a Deus.